a graça de Deus, declaro aberta a sessão, solicitando que o primeiro secretário faça a leitura da ata. Tem um presente. Leitura das atas. Ata da reunião solene de entrega do título de cidadão do Recife ao defensor público geral Manuel Jerônimo Melo Neto, realizado no dia 8 de abril de 2016, presidência do excelentíssimo senhor vereador Heriberto Rafael. Aos 8 dias do mês de abril do ano de 2016, às 10 horas, na sala João Negromonte Filho, sala das sessões, no andar térreo da casa de José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, em caráter solene, sob a presidência do vereador Heriberto Rafael. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: o excelentíssimo senhor Antônio César Caula Reis, procurador-geral do estado de Pernambuco, neste ato representando o governador Paulo Câmara; a excelentíssima senhora Deise Andrade Pereira, desembargadora do Tribunal de Justiça de Pernambuco; o excelentíssimo senhor Rodrigo Novaes, deputado estadual; o excelentíssimo senhor Leonardo Acioli, vice-presidente da OAB-PE, e o excelentíssimo senhor vereador Antônio Luiz Neto, autor da proposta. Aplausos. Em seguida, o senhor presidente formou a comitiva composta pelo cerimonial, junto com o vereador Antônio Luiz Neto, para conduzir o homenageado, o senhor Manuel Jerônimo Melo Neto, ao recinto do plenário. Aplausos. Em continuidade, o senhor presidente solicitou que todos de pé ouvissem o hino nacional brasileiro, executado pela orquestra Criança Cidadã. Aplausos. Dando sequência, o senhor presidente fez registro de recebimentos de alguns telegramas e e-mails sobre a mesa, justificando ausências. O senhor presidente fez registro de presenças ilustres em plenário. Em seguida, o senhor presidente convidou o vereador Antônio Luiz Neto para ocupar a tribuna para fazer o seu pronunciamento. O orador saudou a todos os presentes, ressaltou as qualidades históricas do Recife, as lutas libertárias, a vocação cultural e artística da capital de Pernambuco e a relação do homenageado com a cidade. Falou que o homenageado é dotado por características pessoais que lhe conferem facilidade para articular, coordenar e liderar. Fez a leitura de um discurso, cópia anexa aos anais dessa casa. Aplausos. Em continuidade, o senhor presidente convidou o vereador Antônio Luiz Neto para que fizesse a entrega do título de cidadão do Recife com respectiva medalha ao senhor Manuel Jerônimo Melo Neto. Aplausos. O senhor presidente convidou a esposa do vereador Antônio Luiz Neto, a senhora Igara Cristina, para que fizesse a entrega de flores à senhora Ana Cecília Sampaio, esposa do homenageado. Aplausos. Dando prosseguimento, o senhor presidente fez registro de mais presenças ilustres em plenário. Logo em seguida, o senhor presidente convidou a Orquestra Criança Cidadã para que fizesse a apresentação da música Carinhoso e Asa Branca. Aplausos. O senhor presidente fez mais registros das presenças ilustres. Na sequência, o senhor presidente convidou o senhor Manuel Jerônimo Melo Neto para ocupar a tribuna e fazer as suas colocações. O orador saudou a todos os presentes, confessou a sua profunda emoção, falou que a maior virtude de um homem é a gratidão e que a sua primeira gratidão é para com Deus, e também agradecer aos seus familiares, aos funcionários da Defensoria e ao vereador Antônio Luiz Neto. Dando sequência, o senhor presidente fez mais registros de presenças ilustres em plenário. Em seguida, o senhor presidente fez as suas considerações finais. Nada mais havendo a tratar, convocou a casa para se reunir na próxima segunda-feira, 11 de abril,
de 2016, em caráter ordinário, no local de costume, no horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião. Ata da 25ª reunião ordinária da 7ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura, realizada no dia 11 de abril de 2016, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Vicente André Gomes e Henrique Leite. Aos 11 dias do mês de abril do ano de 2016, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Vicente André Gomes. Ocuparam primeira e segunda secretarias, respectivamente, os vereadores Eduardo Marques e Gilberto Alves, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias. Requerimentos números 1140/2016, de autoria do vereador Edmar de Oliveira. 1141/2016, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. 1142/2016, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. 1144/2016, de autoria da vereadora Isabela de Roldão. 1154 e 1155/2016, de autoria do vereador André Regis. 1156 a 1159/2016, de autoria do vereador Almir Fernando. 1160 a 1164/2016, de autoria da vereadora Michele Collins. 1171 a 1177/2016, de autoria do vereador Marcos Menezes. 1148/2006, de autoria do vereador Heriberto Rafael. 1187 e 1188/2016, de autoria do vereador André Regis. 1189 a 1195/2016, de autoria do vereador Gilberto Alves. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, vereador Almir Fernando, comentou sobre o encontro. Pois é, meu presidente. Aprendi com Vossa Excelência. O vereador Almir Fernando comentou sobre o encontro com o presidente da Enlube, Roberto Guzmão, onde fez questão de destacar seu trabalho, executando e a atenção que tem dado aos moradores de diversas comunidades. Hein? Posso levar? O próximo orador a ocupar a tribuna, vereador André Regis, repercutiu sobre a expectativa trazida pela votação na Câmara dos Deputados do parecer do relator Jovair Arantes, favorável ao afastamento da presidente Dilma Rousseff. Ressaltou que acredita que no dia 17 do corrido mês será um dia importante para a virada nessa página que tem consumido a saúde econômica do país. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Jurandir Liberal, mencionou também a respeito do pedido de impeachment, que está em análise de curso no Distrito Federal, e as acusações contra a presidente. Fizeram uso da palavra pela ordem os vereadores Osmar Ricardo, mencionando os fatos acontecidos pelo Congresso Nacional, chamando de golpe. André Regis falou a respeito do discurso do vereador que o antecedeu. O senhor presidente esclareceu ao vereador André Regis que poderá utilizar o tempo de liderança para fazer o que pediu. Dando prosseguimento, o senhor presidente mencionou o falecimento do ex-senador Ney Maranhão, do motorista do vereador Augusto Carreras e do pastor Hernani Jorge da Igreja Batista de Água Fria. Em decorrência dos falecimentos, solicitou um minuto de silêncio. Em seguida, o senhor presidente solicitou que todos de pé fizessem um minuto de silêncio. Em seguida, registrou o aniversário do ex-vereador Liberato Costa Júnior, que se estivesse vivo faria hoje 100 anos. Fez uso pela palavra pela ordem o vereador Carlos Gueiros, que também mencionou o aniversário do vereador Osmar Ricardo. O senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constarem as seguintes matérias. Discussão única do requerimento 1039, de autoria da vereadora Michele Collins, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1112, de autoria da vereadora Michele Collins, foi aprovado. O senhor presidente determinou que fosse feita a procedência chamada regimental, oportunidade que foram registradas as presenças dos vereadores
Havendo número legal, o senhor presidente submeteu a plenária a pauta da ordem do dia. Foi a discussão única do requerimento 1037, de autoria do vereador Herto Luna, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1046 do vereador Osmar, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1196, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1068 da vereadora Isabela de Roldão, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1076, de autoria do vereador Mi Fernando, foi aprovado. Discussão do requerimento 1101 de 2016, também do vereador Mi Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1106, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discutindo as matérias, o vereador André Regis criticou as condições de atendimento do CMI do Ibura. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 1114, de autoria do vereador Michele Colles, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1118, de autoria do vereador Michele Colles. Discutiu a matéria o vereador João Lidi Liberal. Foi aparteado pelos vereadores Henrique Leite e Marcos Menezes. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 1127, do Romi Fernando. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 1141, do vereador Luiz Eustáquio, foi retirado de pauta. Discussão única do requerimento 1142, do Vicente André Gomes, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1152, de autoria do vereador Mi Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1162, de autoria da vereadora Michele Colles, foi aprovado. Discussão única, primeira discussão dos pareceres 133 e 530 de 2015 das comissões, opinando pela aprovação do projeto de lei de 96, foi aprovado. Em esta pauta constarem as seguintes matérias: discussão do requerimento 1219, da autoria do vereador Luiz Eustáquio, foi aprovada. Discutiu a matéria o vereador Luiz Eustáquio, solicitou ao Conselho Superior de Transporte a meia passagem. Foi aparteado pelo vereador Carlos Queiros, que ponderou que a redação do requerimento não era clara. Fez uso da palavra o vereador Osmar Ricardo, solicitando a verificação de quórum, a mesa 14, determinando o segundo secretário que seja chamado de verificação. Estavam presentes os vereadores, não havendo número regimental. O senhor presidente encerrou a presente reunião, convocou a casa para se reunir amanhã, 12 de abril de 2016, em caráter ordinário, no local de costume e no horário regimental, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Senhor presidente, todas as atas foram lidas. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Leitura do expediente do dia. Bora. Leitura do expediente. Requerimento de número 1173/2006, do vereador Marcos Menezes. Requerimento de número 1181/2016, da vereadora Isabela de Roldão. Requerimento número 1188, do vereador André Regis. E o requerimento 1216/2016, da vereadora Vera Lopes. Está feita a leitura, senhor presidente. Deixa eu baixar o fogo desses guardas. Senhores vereadores, a Casa José Mariano tem, ao longo do tempo, se afirmado como a Casa do Povo. Por essa razão que damos boa-vinda a todos os que se encontram na galeria e dizer que este é o lugar da discussão com os trabalhadores de todas as categorias. Tem dito. Passaremos agora para o pequeno expediente. Vereador Osmar Ricardo, primeiro orador inscrito. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público dessa tarde de hoje, nessa sessão. Vereador Jurandir Liberal, líder do PT nesta casa. E a gente vem denunciando o prefeito Geraldo Júlio pelas atitudes que ele vem tomando na sua gestão, atitudes
que prejudica servidores, que prejudica as pessoas que fazem concurso público na cidade do Recife. Os companheiros que estão nessa galeria na tarde de hoje, né, são companheiros que fizeram concurso para a Guarda Municipal do Recife, onde o prefeito Geraldo Júlio disse que ia nomear 1.500 guardas municipais durante a campanha de 2012. E até o momento de hoje só foram chamados 319 concursados da Guarda Municipal. Era para ter chamado agora, para fazer o curso, mais 393, vereador Almir. E eles ficam, a gestão de Geraldo Júlio, os secretários de Geraldo Júlio ficam dando desculpas esfarrapadas, dizendo que é hoje, que é amanhã, que aguardem. O pessoal fizeram um ato a semana passada, disseram que ia dar resposta hoje, e hoje, mais uma vez, não teve resposta para essas pessoas que pagaram para fazer o concurso, que pediram para sair dos seus empregos para poder se dedicar ao curso que é preciso tempo integral. E que é que o prefeito e essa gestão faz? Não dá o prazo inicial para que eles fiquem confortáveis, para que eles tenham estabilidade. É difícil o momento que cada um passa, vereador Almir Fernandes. Porque a gente sabe, muitos deles aqui pagam aluguel, têm prestação, pagam escola do filho e pediram para sair do emprego, para poder ter uma estabilidade financeira, ser um guarda municipal, né? Ser um guarda honrado, porque é uma guarda centenária, é uma guarda que tem história na cidade do Recife. Vossa Excelência também é defensor dessa categoria, defendemos o armamento da Guarda Municipal, defendemos uma classe de luta, uma classe que mostra a capacidade que tem no trânsito, que mostra na Brigada Ambiental, no GTO, na Guarda do Patrimônio da cidade do Recife. E o que deixa estarrecido é um prefeito sem compromisso. O prefeito Geraldo Júlio, falta o compromisso dele com a Guarda Municipal, não só com vocês da Guarda Municipal, com os ADIs que fizeram concurso, que são 700, com os AEDIs também, que são 390, que ele promete e faz concurso, mas na hora não chama, porque talvez diz que não tem dinheiro para fazer os cursos. Vocês tenham a certeza que a bancada de oposição desta casa está solidário à luta de vocês, como está solidário às outras lutas que a gente falou aqui, dos ADIs, AEDIs e outras categorias que fizeram concurso que não foram chamados por esse governo. É um governo descomprometido com a luta do povo do Recife. Passou 3 anos e 4 meses sem inaugurar uma obra. De 15 dias para cá inauguraram um Compaz, uma Alpia que prometeram 20, fizeram 6, faltando médico, medicamentos. Os postos de saúde nas comunidades, a Vossa Excelência que é da saúde ali, Dona Sônia sabe disso, da Mostardinha, não saiu do papel. O posto de saúde do Alto Pascoal, que ele assinou lá também, não saiu do papel. Mostra que é um prefeito de muita promessa e de pouca ação. Um prefeito que não tem compromisso. E sim, tem compromisso, senhores vereadores. O que eles estão fazendo, que eu denunciei aqui quarta-feira passada, a questão dos cemitérios. E eles aumentam em quase 300% qualquer ação do cemitério. Vou dar um exemplo. Um velório que custava R$50, hoje custa R$100. Está em crise e aumenta. Como é que o povo pobre tem condições de enterrar seus entes parentes? Se for lá para aquela capela que custava R$100, vereador Eurico, sabe quanto custa hoje aquela capelinha lá dentro do cemitério de Santa Amaro? Para você passar 24 horas lá, R$400. Era R$100. Mas a gente tem mais dados aqui e vamos trazer as denúncias e entregar em cada gabinete o que se passa na vida real dos cemitérios da cidade do Recife. O grande lucro
que esse governo e que algumas pessoas que estão usando da máquina da Prefeitura do Recife para extorquir o povo da cidade do Recife. É preciso que seja apurado, vereador Vicente André Gomes, essa atitude que estão sendo utilizada nos cemitérios da cidade do Recife. É preciso que seja, nesta casa aqui, apurada, seja criada uma comissão de inquérito para fiscalizar esses cemitérios. Todos eles. Não é o cemitério apenas de Santo Amaro. Eu estou falando aqui de aumentos reais. Vai ter como se fosse PTU agora, para quem tem um túmulo lá durante 2 anos. Vai ter que pagar R$200 por ano. Fora o que paga para enterrar, aí fica como se fosse PTU. É uma taxa extra de R$200, vereador Vicente André Gomes. É preciso que a gente saiba para onde vai esse dinheiro e que se investigue isso. E que o prefeito Geraldo Júlio tenha mais compromisso com aqueles companheiros da Guarda Municipal que fizeram concurso e que esperam ser chamado para fazer o seu curso e para ser nomeado como guarda municipal. É isso que precisa, que o prefeito da cidade do Recife tem que adotar como respeito, porque o secretário de Segurança Pública, Murilo Cavalcante, disse que tinha palavra, que ia dar a palavra, a resposta a eles, e que não deu, mandou terceiros ir lá dar resposta para os concursados. É preciso que esse governo tenha responsabilidade e tenha compromisso com quem pagou sua taxa para fazer a inscrição, para aquele que passou no concurso, para aqueles que deixaram seu emprego para se dedicar à vida pública. Então é preciso que tenha um respeito dessa gestão, que se diz uma gestão socialista do PSB, que não tem compromisso com o Recife e com o Recifense. Obrigado, senhor presidente. Carvalho. Cumprimento nesse momento, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, imprensa, público aqui presente, com uma boa tarde. Ocupo a tribuna desta casa na tarde de hoje para mais uma vez chamar a atenção de todos acerca de um tema que permanece sendo uma das bandeiras das minhas lutas, o combate ao trabalho infantil. Temos sim motivo para comemorar, mas a realidade no Nordeste ainda inspira muita preocupação. Dados divulgados recentemente pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil apontam que houve uma diminuição considerável nas 2 últimas décadas. Mesmo assim, ainda temos 3,2 milhões de crianças expostas a esta situação em todo o país, sendo a maior parte deles aqui no Nordeste. Apesar de termos casos como o de Alagoas, onde os índices de exploração caíram 33%, e o de Sergipe, onde a queda foi de 31%, nosso estado, Pernambuco, registrou um aumento de 5%, de acordo com este novo levantamento. No ano passado, tivemos aqui uma reunião plenária discutindo exatamente este mesmo tema. Tivemos a participação de promotores públicos, auditores fiscais do Ministério do Trabalho, conselheiros de defesa da criança, chefes de polícia, secretários de Estado e do município, da área social e de justiça, entre outros segmentos. Precisamos continuar a unir forças para estancarmos esta ferida que continua aberta. Não podemos assistir inerte as nossas crianças sendo expostas ao trabalho desde cedo. Lugar de criança é na escola e é nosso dever lutarmos
para que estes direitos sejam respeitados e garantidos. Não precisamos andar muito para, com os nossos próprios olhos, vermos uma criança em nossas ruas trabalhando de forma exaustiva e em condições degradantes. Em muitos dos semáforos na nossa cidade, podemos assistir o trabalho desses pequeninos. No metrô do Recife, seja qual for a hora, sempre haverá uma criança vendendo pipocas, bombons e uma série de outros produtos. Meninos e meninas que ficam expostos à criminalidade durante todo o dia. Crianças desassistidas e sem nenhum acompanhamento. Quando cheguei à Câmara do Recife em 2012, vim disposta a fazer um trabalho em prol dos valores cristãos da família tradicional brasileira. Estes valores incluem o cuidado para com as crianças. Não podemos ignorar a difícil realidade que vivemos. É bem verdade que não é simples e fácil acabar de uma vez com a exploração de menores, mas não podemos permitir que as dificuldades diminuam a nossa vontade de fazer mais e melhor em prol dos nossos pequeninos. Este é o meu compromisso. Não vou descansar enquanto houver uma criança nos listões, sendo explorada sexualmente, na agricultura trabalhando de sol a sol. Trabalhemos no fomento de políticas integradas, ações envolvendo vários setores, para juntos acabarmos com a exploração. Sim, estou empenhada para garantir que as crianças de nossa cidade tenham infância. Boa tarde. Mário Cipriano, Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, eu quero aqui cumprimentar os concursados da Guarda Municipal e todos aqueles que lutaram pelo grande objetivo que é trabalhar no município da cidade do Recife. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu ocupo a tribuna nesta tarde para falar de um assunto em nome de todos os pequenos comerciantes da cidade do Recife, que procuram a DIRCOM para tirar um alvará de funcionamento e tem muita dificuldade. Hoje eu estive na 5ª Regional e estive conversando com a coordenação da Regional e a gente entrou no entendimento que tem que procurar um meio, um caminho mais fácil para que os comerciantes, principalmente aqueles de pequeno porte na cidade do Recife, tenham condições de ter o seu alvará de funcionamento. Nós sabemos que de início o comerciante pode requerer e obter o alvará provisório, ou seja, um alvará concessionado. Só que quando termina aquele prazo, vereador Eurico Freire, ele busca a tirar o alvará definitivo. Aí onde vem o X da questão. São muitas dificuldades e a burocracia, a legislação, ela deixa o pequeno comerciante com uma insegurança muito grande, inclusive até fechando seu próprio pequeno negócio, porque ele não alcança a atender os requisitos da DIRCOM. E não é só da 5ª, né? Todas as regionais da nossa cidade têm essa questão de dificuldade. Então a gente tem que ver com o secretário João Braga, né, doutora Cândida Bonfim, toda a equipe, a cúpula da secretaria, para ver se faz um trabalho para não continuar essa burocracia tão grande nas regionais. E eu falo em nome de todos os vereadores que têm o eleitorado, os vizinhos, os amigos que precisam, pequenos comerciantes que tentam tirar
uma licença de funcionamento e eles têm dificuldade. Eu acredito que é um assunto que é importante para toda a Câmara, para toda a cidade do Recife, onde a gente vê que existe muita dificuldade dos pequenos comerciantes ter a legalidade do seu negócio, de vender suas mercadorias, porque na regional, pela legislação do município, fica até difícil para os coordenadores atender os pleitos dos pequenos comerciantes. No entanto, a burocracia é muito grande e dificulta os pequenos comerciantes em todas as regionais. Da primeira a sexta regional, a gente vê a situação muito difícil. Então, precisa que a gente tome uma posição, procure um entendimento com a Secretaria de Mobilidade, de fiscalização da cidade do Recife, para que possamos atender melhor o povo da cidade do Recife. Muito obrigado, senhor presidente. Não. Gostaria de comunicar aos concursados da casa que o vereador Henrique Leite nos solicitou a criação de uma comissão para conversar com vocês, o que faremos assim que terminar o plenário desta casa. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, concursados, aprovados, imprensa. Eu venho nesta tarde compartilhar uma informação que muito nos deixou preocupada ontem à noite, acerca do fechamento da UTI pediátrica do Procap. Essa informação nos foi passada já de membros, de funcionários, de plantonistas que estavam naquela noite trabalhando na UTI pediátrica do Procap. E com muita aflição nós fomos noticiados a respeito disso e ficamos realmente preocupados e angustiados, haja vista que as crianças que ali estão são crianças que precisam de muita atenção, de muito cuidado, são crianças cardiopatas, algumas com cardiopatias gravíssimas que não suportam uma transferência, e a gente sabe do preparo que tem aquele hospital, da capacidade, da condição, pelo próprio pessoal que compõe a equipe, pelo maquinário ali presente, e a gente ficou realmente preocupada na noite anterior, e hoje vem então as informações de que os médicos estão fazendo uma reivindicação, os enfermeiros, as enfermeiras, todo mundo que trabalha na equipe está se juntando para conseguir demover a direção do hospital dessa ideia de fechamento da unidade pediátrica. E aqui eu queria poder me solidarizar com essa luta, falar que eu tenho certeza, eu creio que aqui eu posso falar por toda a Casa Zé Mariano. Eu acredito aqui que cada vereadora e vereador também é contra o fechamento dessa unidade pediátrica, dizer da nossa preocupação diante desse caos que está a saúde e o nosso apelo para que as crianças cardiopatas da nossa cidade, do nosso estado e de outros estados, haja vista que é um hospital referência, e o apelo que a gente faz é que seja revista essa decisão, para que de fato isso não evolua e a gente possa manter as crianças assistidas, bem assistidas e acompanhadas na unidade pediátrica. Eu venho aqui aproveitando também o momento de fazer uma solicitação, e como foi feita uma fala aqui também na tribuna, eu venho fazer uma solicitação, ia fazê-lo como questão de ordem, vereador Osmar Ricardo, mas como eu tive a oportunidade de falar hoje, eu então venho fazer uma solicitação, porque eu fiquei muito preocupada quando semana passada a vereadora Michele Collins fez uma fala aqui, bastante preocupada com a questão da discussão de gênero, e ela falou para que toda a casa soubesse que tem crianças com 5 anos de idade que estão aprendendo sexo oral na escola. E eu venho pedir à vereadora Michele Collins que possa dizer para a gente qual é a escola, qual é a professora, qual é a escola que está ensinando sexo oral a crianças de 5 anos de idade. Porque o que muito me preocupa é que nessa discussão de gênero,
Muita coisa criada, muita história inventada e a violência continua e o índice de suicídio entre os adolescentes e jovens continua. As meninas lésbicas continuam sendo estupradas para aprender a gostar de homem. O abandono escolar continua presente. Então a gente precisa compreender que a discussão de gênero precisa se fazer dentro da escola, sim. Dentro da escola não se vai ensinar sexualidade de você vai gostar disso ou você vai ser aquilo outro. Mas é aprender o respeito às diferenças, o respeito à diversidade, o respeito à pluralidade de famílias que hoje já é juridicamente reconhecida. Então eu venho fazer um apelo que as informações que cheguem completas. Porque, de fato, se procede de que professoras e professores estão ensinando crianças de 5 anos de idade a fazer sexo oral, essa professora e esse professor tem que ser chamado a atenção para que seja reavaliada a sua aula. Mas a gente não pode pegar, muitas vezes, dados fantasiosos ou ditos por terceiros e trazê-los como verdade, disseminando uma verdadeira alusão ao contraditório que não se faz presente. Eu queria dizer que é com muita pena que esta casa retirou a discussão de gênero do Plano Municipal de Educação. Mas se fez omissa, porque hora nenhuma o plano aprovado nesta casa foi dito que é proibido discussão de gênero. Retirou-se o tema. Então a lei aprovada ela é omissa quanto à questão. Então eu venho aqui fazer este apelo para que a informação seja dada, se a vereadora Michele Collins tiver o nome da escola, para que nós possamos ir até essa escola, pegar os planos de aula de determinado professor ou professora e a gente sim poder dialogar e compreender qual é o universo que está se tratando. Muito obrigada. Presidente. Gostaríamos de registrar o aniversário da vereadora Marília Reis, a quem eu peço uma salva de palmas. Pela ordem, senhor presidente. Eu fui citada, eu gostaria de esclarecer a toda a casa, todos os ouvintes, relacionado a esse tema, que não é fantasioso, que não é invenção, onde nós estamos trabalhando com muita seriedade, vereadora Isabela, na cidade do Recife, ouvindo a população, ouvindo os dois lados da população, e nós não queremos misturar as coisas. Quando eu falei na tribuna da casa na semana passada, eu não estava falando sobre ideologia de gênero, eu estava falando sobre a erotização das crianças que vem acontecendo nas escolas, infelizmente, através dos livros didáticos. Inclusive, nós vamos ter aqui na casa, no dia 5 de maio, uma audiência pública, onde vários vereadores estarão presentes, juntos, para nós podermos mostrar todo esse material. A senhora está convidada para conhecer todo o material. E também nós vamos estar trazendo aqui, no dia 17 de maio, o Procurador-Geral da República, Dr. Guilherme Shelby, que estará aqui trazendo, dentro da legislação, dentro da lei, o que diz a respeito do que foi tirado. Na verdade, o Plano Municipal de Educação, ele tinha metas, e foi tirado das metas. Porém, o MEC, ele continuou colocando e continua colocando à disposição dos professores. E tem professores que, infelizmente, já no Brasil, estão pagando multa, vereadora, de 25 a 30 mil reais por estarem infringindo a lei. Porque o direito de ensinar sexualidade na escola, dos filhos aprender, das crianças aprenderem, é dado pelos pais. Então, o professor, nem a escola, nem o secretário de educação, nem a presidente da República pode dizer para o meu filho o que ele vai aprender na escola, porque sexualidade não é uma matéria obrigatória, é uma matéria adicional. E isso está acontecendo em algumas capitais, inclusive em Recife. E esse é o nosso questionamento, é isso que nós estamos colocando, independente de religião, independente de lutas, questões de movimentos sociais, nós estamos falando sobre a educação das crianças e o direito garantido por lei dos pais de quererem ou não que seus filhos aprendam sobre sexo na escola. E está nos livros sim, está nas cartilhas sim, e está circulando sim na cidade do Recife todo esse material relacionado às crianças, o que é uma pena, infelizmente.
Última oradora escrita, vereadora Michele Colles. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu gostaria aqui de me solidarizar com a causa dos concursados que, baseados no edital, se inscreveram corretamente, dignamente, se submeteram às provas e os editais, eles precisam ser cumpridos na íntegra, tanto pela Prefeitura do Recife, quanto por esta casa, quanto por quaisquer que sejam os órgãos que se propuserem a colocar algo assim público e o que está dito tem que ser cumprido. Então vocês podem contar aqui com o nosso apoio, porque justiça seja feita. Mas eu gostaria nessa tarde também, senhor presidente, de trazer um tema muito importante que relacionado à nova lei do marco regulatório do terceiro setor, que são as organizações, os estabelecimentos, as igrejas, os órgãos religiosos de todas as religiões, também as organizações sociais do terceiro setor. A necessidade de uma legislação sobre esse assunto começou a surgir após a divulgação do relatório da CPI das ONGs que aconteceu em Brasília, o qual apontou que a terceirização de programas do governo sob a responsabilidade de ONGs estava sendo resultado numa grande dificuldade quanto ao controle do uso dos recursos públicos. Então, devido a isso, essas organizações se reuniram junto com a administração pública e foi criada a nova lei, que é a Lei 13.019. E essa semana eu estive participando, a semana passada ali, no estado do Ceará, de um fórum de filantropia, onde reuniram ali diversas instituições especialistas do terceiro setor de todo o Brasil, justamente para tratar da implementação dessa lei, porque muito foi mudado e, com certeza, as leis municipais também, baseadas nesse novo marco regulatório, terão que ser alteradas. Então, tanto o poder público terá que estar preparado, no caso a Prefeitura da cidade do Recife, o Estado de Pernambuco, quanto também as organizações, porque a partir de agora não se fala mais em convênios com instituições, se fala aí, por exemplo, em termos de fomento. E foi se mudando muitas regras, como por exemplo, hoje eu estava observando que tem aqui na ordem do dia para nós votarmos sobre um título de utilidade pública municipal de uma instituição. Em Brasília não existe mais título de utilidade pública federal. O título de utilidade pública federal caiu em desuso. Então as instituições que tinham esse título agora não existe mais, não serve mais para nada. Consequentemente, os títulos também municipais e os estaduais também, que inclusive são os mais questionáveis, porque esses títulos eles são dados por vereadores, por deputados, e isso muitas vezes gera questão de deixar de ser imparcial, pelo fato de ser um parlamentar que escolhe uma instituição para agraciar com o título, embora essa instituição tenha que apresentar todos os critérios dentro de uma lei também estabelecida para estar recebendo essa documentação. Mas, na verdade, o que eu gostaria de fazer aqui um apelo na tribuna dessa casa é que essa lei começou a vigorar no dia 23 de janeiro desse ano e ainda nós não estamos vendo nenhuma movimentação na cidade do Recife. E eu gostaria de fazer aqui esse apelo à gestão municipal para que pudesse convocar as organizações não governamentais, pudesse convocar as instituições do terceiro setor para que haja uma disseminação dessas informações, para que haja um diálogo, para que esta lei seja implementada, onde em Brasília muita coisa já mudou e no estado e no município também, com certeza, de acordo com essa nova lei, irá mudar. E não, com a mudança da lei, ganham as associações, as fundações que trabalham de forma séria, instituições religiosas que se dediquem a atividades de interesse público, entre outras, as quais passarão a contar com instrumentos específicos para regular as relações com o governo.
a mão de obra que atua nos projetos, que poderá ser assalariada, que é uma novidade que a lei traz também, porque os dirigentes poderão ser remunerados, e principalmente os beneficiários finais, que serão atendidos com serviços mais eficazes e trazendo também mais transparência. É isso que os cidadãos brasileiros, cidadãos recifenses merecem, transparência na gestão dos recursos públicos. Eu quero agradecer, muito obrigada, boa tarde, é o que eu tinha a dizer, Deus abençoe a todos. Vereador Gilberto Alves. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu gostaria de compartilhar com todos aqui presentes da alegria que tivemos pela manhã da inauguração de mais uma UPinha 24 horas na nossa cidade, a UPinha 24 horas, governador Eduardo Campos, lá na Mangabeira. Estiveram presentes alguns vereadores, o presidente da casa estava lá, o vereador Eurico Freire também, irmã Aimee, Almir Fernando, Felipe Francismar, enfim, e mais outros colegas vereadores, o vereador Marco Aurélio, todos puderam testemunhar, o vereador Almir já falei, todos puderam testemunhar a alegria de toda a população que fazem a comunidade da Mangabeira, do Arruda, da Bomba do Emetério, também de Água Fria. A alegria de poder receber, num momento tão difícil da quadra nacional, um momento em que a gente assiste diariamente, senhor presidente. Todos nós vemos acompanhando diariamente nos noticiários das televisões, pela internet, pela imprensa escrita, pelas rádios, da dificuldade que a população brasileira vem vivendo, sobretudo na área da saúde. E a gente poder fazer uma entrega, senhor presidente, de um grande equipamento municipal. Um equipamento que gera saúde na vida das pessoas, e aqui eu falo da saúde física, mas também um equipamento que gera a saúde cidadã, porque permite com que aquela população, são quase mais de 20 mil famílias, senhores vereadores, serão atendidas naquela unidade. Aquela unidade que será composta por 3 equipes de saúde da família, 3 equipes de saúde bucal, uma equipe de plantão noturna, terá também assistência farmacêutica, consultas médicas, enfermaria completa, coletas de exame, inalação, salas de procedimentos curativos. Também haverá palestras de educação em saúde. E a gente perceber que aquelas famílias que estiveram presentes hoje na inauguração e que a partir de agora serão atendidas durante toda a semana, 24 horas por dia, estarem recebendo o vereador Henrique Leite. Um equipamento que não deixa a desejar a nenhum outro tipo de equipamento de saúde, seja privado ou seja público, em qualquer lugar do mundo. É um padrão que está estabelecido a partir dos governos do PSB estadual e do PSB municipal. Aqui, muitos dos senhores devem recordar que ainda na campanha de 2006, o então candidato Eduardo Campos ainda não era governador, e na ocasião ele prometia, porque ele via da dificuldade que era a saúde pública no nosso país, e ele prometia que assim que fosse eleito governador, construiria 3 grandes hospitais metropolitanos. Mas ele foi mais além. Além de cumprir com aquela obrigação que ele havia estabelecido com a população durante a campanha, uma vez eleito e empossado governador, ele cuidou não só de cumprir com a sua promessa de campanha, entregando os 3 hospitais, mas ele também cuidou de entregar as UPAs, também cuidou de entregar o restabelecimento de um padrão de qualidade na rede pública estadual. E aí, o que é que a gente vê agora? A população não aceita mais que a gente retroceda nesse tipo de procedimento. Não é possível mais governo que faça gambiarra. Não é possível mais a gente conviver com equipamentos de saúde pública que improvise, seja numa garagem de uma casa, numa cozinha que foi de um dia, um espaço para atendimento à população. No nosso governo,
no governo do prefeito Geraldo Júlio, os equipamentos que serão entregues sempre serão respeitando esse padrão, respeitando aquilo que tem de melhor, que é, na verdade, o que nós temos a oferecer à população da nossa cidade. Governar olhando para o povo, governar pensando naqueles que mais precisam e também governar oferecendo equipamentos que tenham qualidade e que possam absorver esse atendimento com dignidade e, sobretudo, com um atendimento bastante humanizado. E é isso que o povo daquela região, essas mais de 20 mil famílias, terão a partir de hoje. Estamos felizes por essas famílias, mas também estamos felizes pelas famílias das outras comunidades que também já receberam equipamentos semelhantes e aquelas que ainda receberão, pois esse trabalho é um trabalho que não parará aqui. Temos muito o que fazer e contamos com a força do povo e a energia da nossa gente. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrado o pequeno expediente, passaremos agora para o prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 1173/2016, de autoria do vereador Marcos Menezes. Em discussão. Votação. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 1181/2016, de autoria da vereadora Isabela de Roldão, realizando moção de repúdio à revista Isto É, por ter agredido moralmente a dignidade e a honra da Presidente da República. Em discussão. Senhor presidente, eu queria solicitar à autora do requerimento que ela pudesse adiar a discussão, porque, por duas razões. Primeiro, porque precisaria vir a revista que ela se refere, né, que agrediu moralmente, como ela diz aqui, a dignidade da honra, deveria estar junto do requerimento para que houvesse análise. Segundo, esta casa sempre se posicionou contrária a qualquer moção de repúdio aqui, pelo menos durante os nossos, Vossa Excelência, o vice-presidente, que tem o tempo igual ao meu, durante o tempo que nós estamos aqui. E aí que nós pudéssemos ter tempo de, com ela, discutir, examinar e ver, não é, a conveniência de fazer isso. Eu gostaria de saber se ela aceitaria essa minha solicitação. Presidente, eu queria me dirigir ao vereador Cargueiro, pedir autorização, Vossa Excelência. A gente sabe que a revista Veja, a revista Isto É, tem feito um trabalho da pior qualidade em ataque ao Partido dos Trabalhadores e à nossa presidente. Mas isso aqui chega a raio do absurdo quando bota a foto da presidente dessa forma. Inclusive, no texto, queria que Vossa Excelência tomasse conhecimento, agride fortemente, dizendo que ela é uma aloprada, etc. e tal. Então, eu queria dizer a Vossa Excelência, isso aqui, enquanto a gente luta a Lei Maria da Penha, com todo um processo, o respeito à mulher, e tem uma presidente da República, não é só, é a figura máxima do país, do cargo de presidente, e ser uma mulher, e aí um desrespeito dessa natureza. Então, a única coisa que a gente quer, exatamente, é que a gente quer, presidente, é que essa Câmara, no mínimo, diga que essa revista é irresponsável numa atitude dessa natureza. Então, repúdio, e a palavra é repúdio, que isso é uma atitude nojenta, indecente, com uma senhora presidente da República do Brasil. Então, é isso que uma idosa, uma senhora idosa, presidente do país, e a gente não admitiu um panfleto dessa natureza. Então, eu acho que o mínimo que essa Câmara podia fazer era aprovar um repúdio desse requerimento. Senhor presidente, eu gostaria de responder ao vereador, já que ele fez a solicitação. Na realidade, está em discussão.
Não está em discussão, não. Tá. Ah, está em discussão? Eu gostaria de Quer saber... abrir a discussão, então eu vou discutir, tá? Porque aí a senhora... Presidente, mas antes de eu se devo discutir ou não, eu fiz uma pergunta a ela se ela aceitava tirar para que a gente fizesse essa discussão e quem sabe mudar os termos, como a gente viu já a proposição aí do vereador Jurandir, que eu não me arrisco a dizer que na época em que ele estava como presidente, nós já rejeitamos algum requerimento com essa expressão de repúdio. E nós podemos atender isso aí com o que eu concordo, com um desagravo pelo desrespeito ao cargo. Porque eu acho que o cargo de Vossa Excelência, da Presidente da República, do governador, do prefeito, tem que ser respeitado. Ele merece respeito o cargo. E as pessoas que ocupam esse cargo se fazem merecedor ou não do respeito. É outra questão. Então eu gostaria que Vossa Excelência deixasse ela responder para me decidir se vou discutir ou não. Senhor presidente, então posso responder, já que o vereador Carlos Gueiros me pergunta acerca da retirada, da possibilidade de retirada, né, de retirada para... Eu gostaria, vereador, compreendo sua posição, mas eu quero dizer que, na verdade, a nossa moção de repúdio independe da função a qual esta mulher estampada na capa está ocupando. A nossa moção de repúdio é em solidariedade a todas as mulheres brasileiras que são taxadas de histéricas, que são taxadas de descontroladas, por quando ocupam espaços de poder e se posicionam muitas vezes de forma veemente. A gente lembrou recentemente de uma capa de revista, vereadora Michele Colles, da qual trazia Dunga, o que continua como técnico da seleção brasileira, e que todo mundo diz que Dunga é estourado. É brabo, grita, mas na capa da revista aparecia Dunga como... não era estourado, era dando como adjetivo uma pessoa braba, ativa, mas a mulher ela é histérica. Então, nosso repúdio, independente de partido, inclusive eu falei sobre isso semana passada, o nosso requerimento está aí muito claro e muito objetivo, independente da posição partidária. O que nós estamos aqui é nos posicionando de forma ao enfrentamento do machismo posto, que é colocado no Brasil através de uma estampa, de uma foto de uma mulher que está vibrando num gol. Essa foto é de vibração de um gol e é colocada na capa de uma revista, chamando-a de histérica, de descontrolada, e que a partir de agora ela perde também as condições emocionais de conduzir o país. Então isso é um desrespeito a cada mulher brasileira. Meu posicionamento foi este e eu submeto ao plenário desta casa, o plenário é soberano, eu submeto ao plenário para que o plenário, se assim entender que é uma agressão às mulheres brasileiras, que assim compreenda e se posicione. Muito obrigada. Senhor presidente, como não me foi dada a oportunidade de examinar a matéria, está apenas sendo mostrada a capa da revista. Eu peço vistas e prometo devolver, não no prazo regimental, mas amanhã. Amanhã, para que ela tenha a oportunidade. Mas eu quero votar um voto consciente. Eu quero conhecer a matéria. Ela está dizendo tudo isso, está interpretando esta fotografia como isso. Mas eu preciso me convencer. Porque, como ela diz aqui, essa casa é machista. E eu parece que sou o líder do machismo aqui. Presidente. Aí eu quero fazer jus. Eu quero fazer jus a esse título que ela coloca nesta casa. Presidente, eu queria fazer Já foi concedido vista. Mas eu queria fazer um apelo aqui. Eu queria fazer um apelo ao vereador Carlos Gueiros. O que exatamente o que Vossa Excelência acertou aqui é ter reuniões exatamente ordinárias, deliberativas, na segunda e terça-feira. Eu estou fazendo um apelo ao vereador Carlos Gueiros. Escuta, amanhã é quarta-feira, não vai deliberar sobre esse tema. Então, o apelo que eu estou fazendo ao vereador Carlos Gueiros... Sessão solene. Eu estou fazendo um apelo ao vereador Carlos Gueiros
que ele retirar o pedido de vista, ele faça essa vista agora, enquanto a gente está discutindo a pauta, que é muito simples, para que a gente possa deliberar sobre a matéria. Até porque esse apelo, eu acho que o Carlos Guerra é uma pessoa extremamente inteligente e ele, com certeza, em menos de 5 minutos, ele terá uma posição sobre esse tema. Então, nós discutimos o restante da matéria, vai continuar a pauta e ele vai examinar, ele examina e depois... Se o vereador Carlos Guedes aceitar a ponderação, eu inverto a pauta para que dê tempo dele avaliar. Eu só queria fazer uma pergunta a Vossa Excelência. A pauta do prolongamento de expediente só tem 4 matérias. Dentro de 1 minuto está vencida a pauta. A proposta dele é colocar o assunto de prolongamento no final da ordem do dia. A proposta dele é essa. Se for essa a proposta dele, é preciso a gente ver se ela regimentalmente cabe. Não. Porque para mim não cabe. Não cabe. Embora eu não tenha sido em nenhum desse mandato membro da mesa. Jurandir, Vossa Excelência já foi presidente. Eu concordo com não a posição cabe. dele. Concordo com o Carlos Guerra, enquanto estiver discutindo o prolongamento do expediente. Porque, por exemplo, eu vou discutir o requerimento da vereadora Vera Lopes, que vai ter 20 minutos, várias pessoas para escrever. Então é suficiente. Nós vamos discutir, pronto, é suficiente para nada. Eu tenho uma proposta para o vereador Jurandir. Eu tenho uma proposta. Discutam os 2 requerimentos que tem aí, para me dar tempo, pelo menos, eu ler a matéria que está sendo proposta. Depois... O vereador Jurandir aceitou e a mesa aceita. Bora. Discussão única. Café. Do requerimento número 1188/2016, de autoria do vereador André Regis, concedendo voto de aplauso ao senhor Renier Michel, cônsul honorário da Eslovênia, pela inauguração do Consulado da República da Eslovênia no Recife. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 1216/2016, de autoria da vereadora Vera Lopes, concedendo voto de aplauso e congratulações ao... Tem água aí, presidente? Tem água aí? Foi fazer um gagarejo aí. Ao Clube Náutico Capibaribe, pelos seus 15 anos de fundação. Eu vou ali e volto. Presidente. Em discussão. Eu não escutei não, presidente. Eu quero que o senhor leia isso. Presidente, senhores vereadores, eu queria dizer ao vereador Eduardo Marques, antes de discutir essa matéria, que a solidariedade aos clubes pernambucanos é algo que independe das torcidas. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu sou torcedor do Náutico com muito orgulho e quero dizer mais, que a Rua Esporte Clube, que fica na frente do esporte, eu fui autor deste requerimento, solidário com os demais companheiros, e aqui só passou porque houve acordo entre todas as torcidas, Náutico, Esporte e Santa Cruz. Portanto, eu valorizo os clubes pernambucanos, inclusive Recife é uma das cidades do Nordeste que as torcidas são torcidas para times pernambucanos. Aqui, os Flamengo, São Paulo, outros clubes do Sul, eles não têm a torcida como tem em outras cidades da Paraíba, em Alagoas, os times torcem por times de fora. Então, valorizar a torcida pernambucana. E eu tenho muito orgulho aqui de dizer que, quando completou 100 anos, o Clube Náutico Capibaribe, nós fizemos uma homenagem nessa Câmara. Eu já era vereador, primeiro mandato, e tive o privilégio de fazer essa homenagem ao Clube Náutico Capibaribe aos 100 anos. E quero parabenizar a vereadora Vera Lopes por essa iniciativa de homenagear o ex-campeão de Pernambuco, o Náutico Capibaribe, e
dizer da nossa satisfação de ter um clube pernambucano com 115 anos, onde a gente tem vários companheiros aqui, torcedores, que eu vou dar a oportunidade dos demais se pronunciar. Aqui está o vereador Henrique Leite, vereador Gilberto, e outros companheiros, Maguari, e Edmar, tem vários companheiros alvirrubra, inclusive a maioria nessa casa é alvirrubra, mas concedo a parte ao vereador Henrique Leite. Vereador Jurandir Liberal, eu acho que homenagem ao Clube Náutico Capibaribe nós devemos fazer todos os dias, o dia todo. É um clube que está no coração das pessoas, que talvez não tenha a multidão que tem o Santa Cruz, que talvez não tenha aquela torcida brigona como é a do Sport, mas é o time da paz, do amor e logicamente atrai aqueles que também são mais tranquilos, da paz, do amor. Inclusive o Náutico mexe tanto com as pessoas, que o vereador Eduardo Marques, ele quase tinha um infarto ali para poder falar o nome do Náutico. Porque eu me lembro muito bem, quando Vossa Excelência foi no último jogo, que Vossa Excelência estava lá presente, e o Náutico deu uma lapada no Sport, aí por isso que ficou esse engasgue até hoje, ainda lá dentro da ilha. Mas eu aceito. Presidente, Agora, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que o Náutico pode avançar muito mais nesses 115 anos, principalmente se desmontar esse contrato que está aí da Arena e voltar a ter os seus jogos nos aflitos. Porque lá no Caldeirão nós poderemos ter a nossa casa, ter os nossos sócios, ter os nossos amigos, ter a nossa forma de torcer. Diferente da Arena, que a Arena é distante, a Arena é difícil de se chegar, a Arena é complicada de estacionar e realmente a torcida fica mais distante do clube. Então, é o apelo que eu já faço nessa homenagem que Vera está fazendo, para que o Náutico retome os jogos nos aflitos, no Caldeirão, e nós possamos passar para a Série A esse ano. Mas com Deus sua parte é o vereador Gilberto Alves. Vereador Jurandir Liberal, inicialmente parabenizar a Vera Lopes, nossa colega vereadora Vera Lopes, pela iniciativa. Antes de ser um torcedor do Náutico com muito orgulho, eu sou um torcedor pernambucano. Como disse Vossa Excelência, nós daqui de Recife, de Pernambuco, nós nos acostumamos a ter as nossas paixões pelas cores dos nossos times. Nós respeitamos os times que vêm de fora, mas não subjugamos as forças dessas torcidas do além-estado. Nós temos muito orgulho dos times que nós temos aqui. Todos os torcedores, seja do Sport, seja do Santa, seja do América, seja do Ibis, mas especialmente os torcedores do Náutico. Sabemos, são 115 anos de muitas alegrias, de alto, de baixo, ganhamos alguns campeonatos, perdemos tantos outros, mas o importante é que nós aprendemos a torcer com amor pelo time, com respeito, com paixão. Fala uma música do Náutico que diz que o nosso vermelho é o vermelho de luta, e nós nunca deixamos de lutar, mas que nós temos também nas cores, nós temos o branco, que simboliza a paz, que a maioria dos pernambucanos querem ver no nosso futebol, que simboliza a paz, que as famílias, vereador, que estavam acostumadas a frequentar os estádios de futebol, e eu comecei a frequentar ainda muito cedo, pelas mãos dos meus pais, dos meus tios, e a gente sente saudade desse tempo que as famílias se uniam aos domingos para assistir às partidas de futebol. E naquela época, vereador, nós convivíamos no mesmo espaço físico dentro do estádio de futebol, junto às mesmas torcidas. Nós sentávamos ao lado dos torcedores do Sport, sentávamos ao lado dos torcedores do Santa Cruz, sem que isso fosse problema nenhum, muito pelo contrário.
tanto fazia se a gente ganhava ou se a gente perdia naquele momento o jogo. O importante era que a gente sabia que no domingo seguinte haveria mais uma vez o futebol e estaríamos ali todos juntos novamente a contemplar a beleza que é o futebol brasileiro. Mas é por isso que eu quero aqui dizer da nossa alegria de festejar esses 115 anos de futebol e da história, não só do futebol, mas da história do Clube Náutico Capibaribe, que futebol é a nossa maior paixão, mas é porque ela remonta a esse saudosismo, remonta a esse sentimento que o pernambucano tem, que nós aqui de Recife temos, porque os 3 clubes principais têm suas sedes aqui na capital, e a gente poder dividir essa alegria da torcida alvirrubra com todas as outras torcidas do nosso estado, que elas não são nossas inimigas, são apenas nossas concorrentes no campo, mas esperamos que um dia voltemos a ver o futebol da paz imperando nos campos de futebol. Muito obrigado, senhor. Mas tem que prover que é uma fraude. O presidente, antes de concluir, eu queria pedir a permissão a Vossa Excelência para me dirigir à plateia, os companheiros que estão aqui. Primeiro dizer aos nobres companheiros que fizeram o concurso para a Guarda Municipal, dizer que nós somos solidários à luta de vocês. Inclusive o companheiro Osmar Ricardo já falou em nome da bancada do PT e da oposição. E dizer que eu gostaria também, da mesma forma que nós somos sensíveis a uma revista contrária a uma mulher, do momento que a gente é elegante comentar sobre um clube, também eu gostaria que vocês também fossem sensíveis quando a gente se dirige a elogiar um clube e o companheiro dá uma vaia, dá um U. Eu não dou U nem para o Sport, nem para o Santa Cruz, nem para o Náutico. Então eu gostaria só de pedir essa compreensão dos companheiros, até porque um dos servidores públicos mais homenageados aqui na Câmara Municipal é exatamente a Guarda Municipal do Recife, que é referência em Pernambuco e no país. E é uma das mais antigas. E vocês estão entrando para um quadro excelente de profissionais. Portanto, a gente gostaria dessa compreensão de vocês. Vereador. E peço, inclusive, ao companheiro, dizer que o companheiro não dê mais nenhum esse grito contrário ao nosso clube, que a gente tem um maior respeito por todos os clubes pernambucanos. Em especial, o Clube Náutico Capibaribe, que está aqui com 115 anos, e a gente quer parabenizar a vereadora Vera Lopes por essa iniciativa e pedir aos nobres companheiros que apoiem e aplaudem exatamente esse gesto. Muito vereador, obrigado. Só dizer o seguinte, que quando se fala de futebol e de torcida, eu queria pedir para Vossa Excelência relevar, porque a vaia é a greia. Se não tiver, não vale. Depende. Vereador Carlos Gueiros. Vossa Excelência vai estar em votação, não? É isso que eu ia dizer, que eu vi o senhor pegando o microfone, está em discussão. Vai falar? Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Presidente, eu estou aqui entre a cruz e a espada. Porque o meu problema, eu conversei com a autora, é que ela está se referindo à capa e não ao conteúdo da matéria. E depois ela diz, as críticas da reportagem não promovem um ataque aos atos administrativos do governo, mas sob pretexto de atacar a figura pessoal da presidente, infringem a dignidade de todas as mulheres na política. Então eu entendo que a dignidade da autora e dessas companheiras que aqui estão, elas estão aqui no dizer dela, né? Estão com a sua dignidade atacada. Então, são os termos, né, do repúdio e depois do teor. Mas eu vou atender para mostrar que eu não sou intransigente. Vou devolver, mas vou requerer a Vossa Excelência o voto nominal. Em discussão. Eu vou discutir, senhor presidente.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu fiz uma fala acerca já deste assunto semana passada, mas eu retomo essa discussão. Eu acho que é importante, inclusive, para que aos poucos a gente vá elucidando questões que são colocadas muitas vezes de forma pacífica, passiva e que vai se concretizando no inconsciente das pessoas. Quando a gente apresentou essa moção de repúdio, a capa e a matéria da Isto É, nós o fizemos porque entendemos que nós mulheres tivemos a possibilidade de votar há pouco mais de 80 anos. Foi uma vitória, uma conquista muito grande de eu ter sido eleita vereadora da cidade do Recife. É uma conquista de todas... Seu presidente, seu microfone está ligado. É exatamente isso que... Sim, obrigada. Então, essa discussão que eu trago é a discussão de que a partir do momento que uma mulher é eleita vereadora numa cidade, essa mulher representa todas as mulheres desta cidade. As agressões dirigidas a uma mulher eleita de forma legal e democrática é uma agressão a todas as mulheres. Inconscientemente ou de forma até consciente e proposital, a capa de uma revista como essa, de grande circulação, ela está dizendo que nós mulheres não temos capacidade emocional de assumirmos os espaços de poder. E isso é tão velado, é tão certo, que ainda hoje nós ganhamos um salário inferior ao dos homens. Fica tão inconsciente e tão velado que a nós cabe voltarmos para cuidar da casa, das crianças, do marido e do lar. Porque ao homem cabe a brabeza, o rigorosismo. Ao homem cabe, à mulher não. A mulher rigorosa, ela é histérica e descontrolada. Ela é chata. O homem não. O homem é exigente. Quando eu fiz menção à revista acerca da questão de Dunga, todo mundo sabe o temperamento do treinador Dunga. E Dunga, quando na capa da revista Época, tinha o seguinte slogan: o dom da fúria. Mas a mulher não tem o dom da fúria. A mulher tem o dom do histerismo. A mulher tem o dom do descontrole. E tudo isso está dito aqui. Eu vou ler para Vossas Excelências, eu não sei se todo mundo teve acesso, mas diz o seguinte: as explosões nervosas da presidente, em surtos de descontrole, com a iminência de seu afastamento e completamente fora de si, de uma quebra-móveis dentro do palácio, grita com subordinados, xinga autoridades, ataca poderes constituídos e perde também as condições emocionais para conduzir o país. Nada disso é dito a um homem. Nenhum presidente da República, ou vereador, governador, prefeito, passou por um constrangimento de ter estes adjetivos publicados numa capa ou publicados em qualquer outra matéria. Então, o que eu esclareço aqui é que no entendimento é que isto aqui agride a todas as mulheres brasileiras. Por isso que a nossa fala era colocando independente de partido, independente de posição, contrário ou a favor do impeachment. O ponto não é este. O ponto é exatamente o atentado violento à desconstrução da mulher política. A Lei Maria da Penha, de forma muito eficaz, determinou que a agressão também a psicológica. Um marido que desconstrói a sua esposa, um companheiro que desconstrói a sua companheira na relação, de que está vendo que você não serve para nada, está vendo que você não sabe fazer as coisas direito, isso se caracteriza agressão. E o que está sendo feito com a presidente, independente de partido, é uma agressão velada, não é uma agressão clara. E está determinadamente claro na Lei Maria da Penha. E isso vai ficando incutido em nosso inconsciente, no inconsciente da grande maioria, de que lugar de mulher dentro de casa mesmo, lavando o prato e cuidando de menino.
Porque na política a gente não tem espaço, porque a gente é descontrolada, a gente é histérica, a gente grita. Mas homem é exigente. Homem é competente. E exigente, se posicione e tudo dá certo. Então essa reflexão que eu trago para a casa de José Mariano, para que haja assim um entendimento de repúdio a situações machistas, patriarcais, arcaicas como esta. Mas eu ouço o vereador Henrique Leite. Vereadora Isabela, eu acredito que, partindo da Veja, da Globo, tudo o que se diz é desconstrução de quem está no governo. Agora, eles estão indo mais além. Como eles não conseguem fundamentar a desconstrução da presidente, principalmente encontrando meios de chamá-la de desonesta, eles começam a tentar desconstruir a mulher na presidência. E aí é justamente isso, essa foto fraudada, como se ela estivesse irritada, revoltada, quando na verdade Vossa Excelência acabou de dizer que ela estava ali torcendo em um jogo da seleção. E a foto colocada foi como se ela estivesse descontrolada. Do mesmo jeito que a Isto É, a Veja, a Globo e qualquer outro homem, né, que tenha o espírito machista, quando ele vai tentar discutir com a mulher e pede a força do argumento, ele parte para a agressividade. E é justamente essa agressividade que Vossa Excelência está tentando impedir e repudiar contra a mulher. Então, realmente, temos machistas, temos uma imprensa que não tem argumento e usa força, mas não está discutindo-se a agressão ao cargo de presidente. Está se discutindo aqui a agressão à mulher na presidência e a fraude como se ela tivesse ali descontrolada. Parabéns. Obrigada, vereador. Incorporo vossa parte e ouço a vereadora Marília Reis. Boa tarde, vereadora Isabela de Roldão. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa e questionar também, será que alguma dessas revistas que patrocinam o golpe vão fazer alguma matéria sobre o vice-presidente Michel Temer, que ano passado vazou uma carta uma carta teoricamente pessoal, que ele disse que foi direcionada diretamente para a presidenta, cheia de ressentimentos e de todas as formas não republicanas de se posicionar contra a cabeça da chapa que o elegeu. E ontem, hoje na verdade, chega e vaza um áudio, do nada, um áudio que ele estava testando, enfim, pronunciamentos pró-golpe, como se já tivesse se consolidado. Será que alguém vai chamar ele de descontrolado, de descuidado, de estar destemperado, querendo chamar a atenção para si, de dizer que ele é o cabeça do golpe que estão querendo dar na presidenta Dilma, porque ele sempre foi um vice tão apagado que sequer estão creditando a ele, estavam creditando a ele a autoria do golpe. Será que então vão dizer alguma coisa do vice-presidente ou de qualquer outro homem que está assim, de fato, descontrolado, como vários outros deputados estão? Nós que somos mulheres na política, sofremos sim vários tipos de discriminação. E isso vem desde Cleópatra, desde o Antigo Egito, desde antes de Cristo, existe esse tipo de expediente, que é desqualificar pessoalmente a mulher para tentar incutir na cabeça da sociedade a falta de capacidade para ocupar certos espaços. Então, eu parabenizo Vossa Excelência e acredito que essa casa, apesar de vários posicionamentos machistas que tem tomado, deve sim mudar o rumo da diretriz política e tomar atitudes que reverenciam a justiça da sociedade, que é também o respeito a mulheres e homens como seres em igualdade. Muito obrigada pela parte. Obrigada, vereadora Marília. Eu incorporo vossa parte e, como eu tenho direito a prazo dobrado, não é?
eu gostaria de ouvir o vereador Carlos Gueiros. Verdade, muito obrigado. Eu já tinha desistido exatamente por... Vereadora, o seu discurso e o enfoque das suas palavras, eles estão totalmente dissociados do seu requerimento. Eu não vi ninguém dizer da presidente Dilma, como essa revista está dizendo, até agora a senhora apresentou só a capa. Eu pedi para ver, e nessa leitura dinâmica que eu fiz da matéria, é uma matéria que ela nos deixa horrorizados com esse tipo de comportamento, se é verdadeiro. E se não é verdadeiro, merecia ser punido através da justiça. A matéria está dizendo que é ela voando, porque o avião teve uma queda de 100 metros, destremelou-se, foi na cabine do piloto, abriu a cabine e foi lá aos gritos dar um esporro no piloto. A matéria está dizendo que numa reunião de ministros, um ministro disse uma coisa lá e ela usou uma expressão de baixo calão, né, dizendo suas palavras me... Aí, ora, se é verdade tudo isso, ela não tem compostura mesmo não. E eu não vejo aqui, se dizer isso da senhora, da vereadora Vera Lopes, da vereadora Aimee. Por quê? Porque não usam esses termos. Não falam desta forma, não vivem desta maneira. Então, se está dito e for uma mentira, mas uma mentira não contestada por quem devia ser, passa a ser uma verdade. Por isso é que eu pedi para fazer aí o repúdio é duro. Agora, o desagrado de um ataque a uma autoridade da presidente, eu até faria. Mas Vossa Excelência pede um repúdio pelo que a revista faz, depois se refere só à capa, à capa, à capa. Fale do seu teor, por favor, por essas informações que estão no teor e que não foram demitidas até hoje por ninguém. Esse é que é o problema, está dissociado o seu discurso com a matéria. Por isso que eu pedi para ler. E olha que eu li, fiz uma leitura dinâmica, não deu tempo. Eu quero lhe dizer que a senhora continua naquele discurso de machista. Não tem nada de machista, não. Eu aqui tenho que dar razão a quem é razão. As mulheres votaram em mim. A minha mãe é uma mulher. Eu não nasci de homem. Eu nasci de mulher. Minhas filhas são mulheres. A minha esposa é uma mulher. Eu tenho muito respeito pelas mulheres. Acabe com esse discurso, pelo amor de Deus. Nós não somos machistas. Nós somos legisladores. Vossa Excelência tem a mesma coisa em termos de poder, de participação, igual a mim. Não há diferença aqui. Não é esse o enfoque, não é essa a visão desta casa, nem tampouco a minha. Agora, Vossa Excelência, veja, todo mundo saiu, que é o seu discurso contra a senhora, ao invés de ter aliados, me parece que está aí a demonstração. Eu acho que a presidente da República, como qualquer autoridade, merece respeito. Agora, antes de mais nada, merece respeito também o nosso presidente. Mas ele tem que se dar respeito para poder merecer o respeito do cargo. Se ele não se der o respeito, não tem porquê. E é isso que ele faz até hoje, ele se dá o respeito para que nós possamos respeitá-lo. Como fez isso o vereador Jurandir, quando foi presidente, como fez os outros até hoje, pelo menos é o que eu conheço nessa casa. Pelo que está dito na revista, em sendo verdade ou sendo uma mentira não contestada, passa a ser verdade, ela não está fazendo por onde merecer respeito. Porque esses não são termos, isso não são maneiras de agir de uma senhora de bem da sociedade e muito bem de uma presidente de república. Muito obrigado. Muito obrigada, vereador. Eu digo a Vossa Excelência que eu não incorporo vossa parte, até porque eu desafio Vossa Excelência ou qualquer outro vereador ou vereadora a me mostrar qual foi a revista que tratou do temperamento de algum governador, prefeito ou presidente da República. Recentemente a gente leu um áudio publicado na Globo do presidente Lula conversando com a presidente Dilma e dizendo vários palavrões, como disse Vossa Excelência, palavras de baixo calão.
Quando foi que saiu publicado em 8 anos de governo Lula algum palavrão que esta criatura falou? Nenhuma. Mas o de uma mulher sai. Porque ela não é digna, porque ela fala palavrão, porque ela grita, porque ela foi lá reclamar com o piloto. Todos vocês conheceram e conhecem pessoas em espaço de poder, homens em especial, que são extremamente exigentes e intransigentes e que se posicionam desta forma, mas nunca saiu numa página de jornal, nunca saiu numa revista. Mas o de uma mulher se faz questão de publicar, para denegri-la, para desqualificá-la e para dizer se ela age desta forma, ela não tem condições realmente de estar no espaço que ela está. A uma mulher se faz isso, mas a um homem não. E aqui eu digo outra coisa a Vossa Excelência, vereador Carlos Gueiros. Eu digo a Vossa Excelência outra coisa. Nesta casa eu sou tão vereadora quanto o senhor. O senhor nunca passou por um constrangimento de ter sua palavra cortada em plena tribuna. Eu já passei. Eu desafio um vereador aqui ter escutado outro vereador chamá-lo de noviço. Nunca ouviu, mas eu já ouvi. Dito em rádio, pública, entrevista gravada, registrada. Eu já ouvi. Eu nunca escutei nos meus 3 anos e meio de vereadora um vereador dizer que o outro é mentiroso, mas a mim já foi chamada de mentirosa. E eu sou tão vereadora quanto quem me chamou. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, isso é machismo? É igualdade de função? Está posta, a realidade está posta. Aí Vossa Excelência então vai trazer os meus colegas contra mim para dizer que eu não tenho o apoio dos meus colegas vereadores e vereadoras, porque todos foram embora e eu fiquei falando sozinha. Isso é mais uma vez uma forma de desqualificar o debate e de dizer que está vendo uma mulher na tribuna, ninguém dá atenção, ninguém ouve. Vossa Excelência que devia estar com todo mundo aqui lhe apoiando, não tem ninguém. Porque é assim que se constrói e se consolida o machismo. É assim que se desconstrói, se desrespeita o espaço das mulheres, que é tão digno e merecedor como é dos homens. A luta aqui, a fala aqui não é de superioridade, é de igualdade. Mas aqui ninguém me demonstra uma reportagem que fale dos palavrões de Lula. Eu acabei de falar da capa da revista Época, que fala de Dunga, falando como o dom da fúria. Que ao homem é dado o dom da fúria, a mulher é dado o dom da histeria, da loucura, do descontrole. Agora está posto, senhor presidente, desculpe, vereador, está posto para o plenário é soberano. Cabe a decisão da casa. Se a compreensão, se o alcance permite que a gente entenda que isso aqui é machismo, é desrespeito às mulheres do Brasil, que conquistaram o direito a voto e a serem eleitas há poucas décadas, vote-se sim. Se entende-se que não há machismo nenhum, que na verdade não foi desdito nada do que foi dito na revista, que eu já disse, o mérito não é este. O mérito não me interessa se é verdade, se você é PT, se você é contra PT, se você quer impeachment, se você não quer, o mérito não é este. Mas eu não posso ser descredenciada e desqualificada porque sou mulher e porque falo palavrão. Aí você não presta para estar no cargo, mas o homem que fala palavrão presta. Mas eu ouço o vereador Jurandir Liberal. Vereadora Isabela, desde o começo que eu estou favorável ao seu requerimento. Inclusive, eu tenho observado, não é só a revista Isto É, mas a revista Veja. Ele tem um comportamento, se você olhar a capa da revista Veja essa semana, ela diz exatamente que a Dilma está em liquidação. Pega a revista Veja da outra semana, coloca que o presidente Lula tinha um esquema de fuga do país. E fica criando essas cenas. Então o conteúdo, eu não leio mais essa revista, só olho a capa, rasgo a capa e jogo no lixo até porque não vale a pena me contaminar. Isso é um panfleto perfeitamente orientado para confundir. Quero inclusive destacar essa observação com o vereador Carlos Gueiros, dizer que o governo devia entrar com processo. Vários processos foram
dada entrada pelo governo Lula, pelo presidente Lula, pela presidente Dilma, só que o Poder Judiciário não dá resposta a essa revista. Você concede, diz que é normal. E aí o que é que a gente vai fazer o quê? Você apela ao Poder Judiciário e não tem esse acesso. Mas eu queria só pedir uma compreensão de Vossa Excelência. Desde o começo, muita gente aqui, inclusive, já ia votar no seu requerimento. E eu acredito que, quando for na próxima reunião, será votado, nos termos que Vossa Excelência colocou. Agora, eu queria fazer uma ponderação. Às vezes Vossa Excelência coloca que esta casa também, em alguns momentos, se caracteriza como machista. E eu quero só dizer a Vossa Excelência, em vários momentos que essa casa não teve nenhuma mulher, mas mesmo assim a gente teve um comportamento, aqui eu mesmo procurei vários momentos. A própria Lei Maria da Penha foi uma lei que eu peguei 10 mil exemplares para reproduzir e trazer o debate aqui. Sempre a defesa permanente da luta das mulheres, sempre presente. Não só eu, como vários outros companheiros aqui da casa. Aí quando Vossa Excelência faz isso, cria um ambiente como se esta casa estivesse desrespeitando as demais companheiras, inclusive Vossa Excelência. Então eu queria que Vossa Excelência batesse menos nesse tema com relação à própria casa. A casa lhe respeita, a casa lhe considera, da mesma forma que eu, os demais companheiros. Portanto, o tema, o debate que a gente tem que centrar aqui, é o de respeito à mulher como um todo, foi expressado na revista, mas não generaliza esse comportamento aqui conosco, porque a gente também termina se sentindo magoado com a forma como Vossa Excelência diz. Essa é a sua observação que eu queria fazer, para poder não ficar um ambiente como se a gente aqui tivesse como adversário de Vossa Excelência. Por exemplo, eu sou favorável ao seu requerimento. Então, em alguns momentos da sua fala, eu me senti agredido também. Portanto, eu queria que Vossa Excelência ponderasse nos termos com relação aos demais colegas. A ausência está aqui porque já não tinha quórum para votar outras coisas. Então, não vai votar mesmo. Mas não significa, eu não me ausentei, eu tinha compromisso também, mas fiquei permanente para fazer esse registro. Obrigado. Eu agradeço, vereador Jurandir. Eu quero só esclarecer, não sei se me fiz entendida nesse aspecto, eu jamais me posiciono de forma a generalizar. Até porque existem exceções que muitas vezes são até a regra. Mas dentro da regra existem as exceções que são sim, se posicionam sim de forma machista. E Vossa Excelência sabe muito bem disso, do que nós vimos enfrentando aqui na Casa José Mariano. Eu quero dizer que a casa como um todo não é. Como o Brasil como um todo também não. Como os repórteres e jornalistas que fazem matéria de revista e de jornal também não o são. A nossa colocação, nosso enfrentamento é chamando sim, fazendo um apelo para que a casa compreenda que a questão do machismo é uma questão que precisa ser enfrentada. Não pode simplesmente se entender que ela não tem condições de continuar no cargo porque ela chama palavrão. Ela não tem condições de continuar no cargo porque ela reclamou com o motorista ou com o ministro ou com sei lá quem. O ponto não é esse. Porque este ponto, eu acredito que todos os outros também o façam, mas não foram capa de revista. Então, mais uma vez, a minha colocação não é de generalizar. Eu não generalizo sob hipótese nenhuma. Existem posicionamentos machistas e resistentes, existem. E aqui fica, vereador Jurandir, e aqui fica, se Vossa Excelência assim compreendeu, aqui fica o meu pedido de desculpas, de dizer que eu não generalizei, minha intenção não foi essa, se foi compreendido de forma errada, eu me desculpo, mas que eu sou vítima de machismo de alguns homens desta casa, sou, e Vossa Excelência sabe muito bem disso, a forma como eu venho sendo tratada na Casa de José Mariano. E sou vereadora como todos os outros aqui, mas o tratamento de fato é diferente. Muito obrigada. Em discussão, há um pedido de votação nominal. Senhores vereadores, exigem seus votos. Tem que votar.
Senhor presidente, eu posso fazer, eu indico o voto sim ao requerimento. Obrigada. Obrigado. Vou encerrar, me levantei para esticar a canela. Solicito ao primeiro secretário para proclamar o resultado. Senhor presidente, 6 vereadores e vereadoras votaram sim. 2 vereadores e vereadores votaram não. Prejudicada a votação, fica em fase de votação. Encerrada a sessão, convocando outro no horário regimental amanhã. Convoco a vereadora Isabela de Roldão, o vereador Henrique Leite e o vereador Vicente André Gomes para receber em comissão os servidores. Parabéns, presidente. Almir, você faz parte